Acharam o livro de Mateus, capítulo número 13, eu falei 48, mas vamos iniciar pelo 47. E finalizamos no 51. Glória a Deus. O Aureliano já está aí com a Gabi? Alguém dá uma olhada para mim se o Aureliano chegou com a Gabriela? Muito bem. Vamos lá, gente. Do 47 até o 51. Todos vocês que são lindos, leiam lindamente então. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar, queridos. Tem notícia do Aureliano? Samuel? Hã? Aureliano? É? Ah, está aqui. Turquia? Tá. Muito bem. É. Estes dois servos de Deus, filhos queridos, estão viajando daqui a pouco para compor o time que está pregando o Evangelho em nações que estão clamando pelo Evangelho. Já foram 41 jovens e agora estão indo mais estes. Quero que vocês fiquem em pé para orar por eles. Pastora Ana Suzy, vem orar pelo Aureliano e pela Gabi. São dois filhos muito queridos, cheios de Deus, convictos da fé, e que estão seguindo para o ministério. Oremos. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, ó Pai, e nós entregamos a Ti, Senhor, os Teus filhos, o qual, Senhor, decidiram, Senhor, em Te servir, em honrar o Teu nome, Senhor, em outro país. Nós pedimos a Ti, Senhor, por eles, estes jovens que vão até, Senhor, aquele lugar tão carente de Ti. Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas, ó Pai. Senhor, que todas as coisas possam ser conduzidas por Ti. Que todas as necessidades possam, Senhor, ser supridas por Ti, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, fortalecer as suas emoções. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, as convicções, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam, Senhor, estar ali, Senhor, entendendo que tudo é para Ti, tudo é para o Teu reino. Ó Deus, estende as Tuas mãos e fortalece, Senhor. Senhor, que a alegria do Teu Espírito Santo possa estar com ele todos os dias, ó Pai.
Dai da tua graça, da tua misericórdia, saúde, ó Pai, e que as tuas mãos possam levar, e que as tuas mãos possam trazer, e que tudo possa ser conduzido por ti, ó Pai. Nós pedimos e te damos graças, Senhor, porque sabemos, ó Senhor, que o Senhor tem guardado, e que o Senhor tem, Senhor, aberto a porta. Em nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor, guarda aqueles que já estão lá, ó Senhor, dá direção, que o teu bálsamo, que o Espírito Santo, Senhor, possa estar, Senhor, sobre eles a cada dia, ó Pai, e que a tua alegria possa sustentá-los, Pai, em nome de Jesus, amém. Olhem para eles, digam: vão abençoados. Diga: nós nos comprometemos em orar por vocês. Escolham um dia na semana, jejuem, orem, busquem ao Senhor por gente corajosa que está levando a palavra de Deus. Deus te abençoe. São filhos nascidos aqui dentro da igreja, que estão levando o evangelho do Senhor. Vão abençoados. Daqui para frente, nem falar podem. Glória a Deus. Deus está cumprindo a sua palavra falada conosco. Glória a Deus. Podemos assentar. Feliz a igreja que tem gente tão corajosa, destemida, que leva adiante a palavra do Evangelho. O reino de Deus, nas palavras de Jesus, é semelhante a algumas coisas desta vida, entre as quais coisas, no texto que lemos hoje, é semelhante a uma rede lançada ao mar. Uma rede que apanha toda qualidade de peixes. Quinta-feira, eu congreguei na ADSM do Capoava. Não, Guapituba, ADSM do Guapituba. E lá eu me lembrei quando eu cantava no grupinho das crianças. Como não faz tempo, eu lembro bem. O grupinho chamava-se Cordeirinho de Jesus. E uma das canções era mais ou menos assim: Deus fez os peixinhos para o lindo mar. Deus fez os peixinhos para no mar nadar. Quando brincam na água, até o fundo vão. Brincam sem cuidado, veja como eles são. Um é magricelo, outro é gorduchão. Um é pequenino, outro é grandalhão. Quando brincam na água, até o fundo vão. Brincam sem cuidado, veja como eles são. Viu como não faz tempo? Lembrei todinho. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar. No Rio de Janeiro, há um senador da República, que por muitos anos fez a sua carreira profissional como jogador de futebol, serviu a seleção brasileira, um importante jogador chamado Romário. Romário, ao conversar com amigos, ele os chama de peixe. Tudo bem, peixe? Como vai, peixe? E quando pensava nisto, lembrei dele.
Se o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixe, logo, Jesus nos compara a todos como peixes. Um é magricelo, outro é gorduchão. Uns são mais altos, não é o meu caso, a menos quando eu suba um degrau. Outro é pequenino. Mas todos nós somos apanhados na rede de Deus. Ocorre que, neste reino de Deus, não é o pescador quem determina se o peixe é bom ou se o peixe é ruim. Jesus diz, no verso 49, que no final da história, Ele enviará os anjos, e é competência dos anjos separar peixe bom de peixe ruim. Por vezes, somos tentados a julgar nós mesmos quem são os peixes bons e quem são os peixes ruins. Mas ainda bem que Deus não vê as coisas como vemos, que Deus não julga as coisas a partir do que nós percebemos. Numa cidade, morava um crente, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, cuja vida era mantida em plena convicção e em plena comunhão com Deus. De modo que Deus conversava com ele. E num desses dias, Deus foi falar com ele. E disse-lhe: Ananias, quero que você atravesse a cidade até lá na rua direita, e lá você vai encontrar um moço que está orando. Você vai encontrar um rapaz que está orando. O nome desse rapaz é Saulo. Ele, Saulo, teve uma visão. E na visão dele, ele viu você. Então Ananias argumentou: Senhor, esse aí tem uma fama muito ruim. Eu já venho sabendo o que ele tem feito. O modo como ele vive é muito complicado. E Deus então insiste com Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus está dizendo para Ananias que não é ele, Ananias, quem determina se o peixe é bom ou ruim. Por mais que Ananias tenha comunhão com Deus, por mais que Deus converse com ele face a face, como está no texto, não é nenhum homem quem determina que peixe é bom ou que peixe não é bom. Olha bem para alguém e diga: bem-vindo, peixe. Há um peixe muito complicado, que eu tive contato com ele no Rio de Janeiro, chama-se baiacu. Ele é pequeno, e quando ele se sente ameaçado, ele incha, parece uma bola. E tem um veneno cuja toxina é muito poderosa.
para a qual não há antídoto. Esse peixe, quando pescado, ele é imediatamente descartado e ainda mais. O cuidado dos pescadores é não tocá-lo. Contudo, em certas partes do Japão e da China, há quem faça desse peixe sashimi e comem. Porque desenvolveram alguma técnica que tira a glândula onde está o veneno. Estou dizendo isto para afirmar que não há nenhum tipo de peixe que Deus não seja capaz de consertar, corrigir e fazer dele um excelente peixe. O grande desafio, então, é nos mantermos na rede, ou, depois de puxados à praia, nos mantermos no lugar adequado. Jesus, certo dia, chamou os seus obreiros que eram os primeiros, os 4 primeiros, e disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E para fazer deles pescadores de homens, Jesus precisava ensiná-los, treiná-los, dar a eles as lições de como isto é feito. Jesus saiu da beirada do mar da Galileia e entrou na cidade de Cafarnaum. No centro da cidade estava a sinagoga. Jesus entrou na sinagoga, começou a falar com eles. E lá no meio daqueles que ouviam a mensagem, havia um rapaz, fora do seu juízo, dominado pelas forças do inimigo. Se você preferir, numa linguagem de crente, endemoninhado. O rapaz estava numa situação muito complicada, e uma pessoa endemoniada é muito complicada. E Jesus ouviu aquele rapaz dizendo: o que temos nós contigo? Jesus mandou que ele se calasse, expulsou aquele problema, aquele mal, aquele demônio, e aquele rapaz então ficou livre. Jesus está ensinando a pescar homens. Os obreiros viram como Jesus está ensinando a pescar homens. E um ponto importante deste ensino é: não tenha medo dos embates contra o inimigo, porque se o inimigo está se apoderando de alguém, e Deus te deu a oportunidade de alcançá-lo com a palavra, fale a palavra em nome de Jesus, porque Jesus liberta o homem. Levanta a mão e diga: Jesus liberta o homem. Jesus precisa continuar ensinando como se pesca gente. Então Jesus sai da sinagoga e vai até a casa de um daqueles a quem ele chamou, cujo nome é Pedro, Simão Pedro. Ao chegar na casa de Pedro, recebem a notícia de que a sogra de Pedro está doente, prostrada, acamada, sem forças, desanimada. Jesus então vai até ela, pega na mão dela, diz a ela uma palavra e sai. A mulher se levanta,
começa a trabalhar porque está animada outra vez. Segunda lição de pescar homens: não tenha dificuldade de falar com gente que está prostrada, sem ânimo, sem força, angustiada pela vida, dominada pelo cansaço, pela depressão ou por coisas que o valham. No caso daquela mulher, uma grande febre a deixava prostrada, mas Jesus tocou nela. E o toque de Jesus colocou aquela mulher de pé. E ela passou a trabalhar com alegria, com entusiasmo, servindo. Jesus está ensinando a ser pescador de gente. Ele sai da casa de Pedro e no meio da rua encontra um rapaz doente, leproso. O rapaz se dobra diante de Jesus e disse: Mestre, se queres, podes tornar-me limpo. Jesus está ladeado daqueles a quem ele chamou para ser pescador de gente. O homem é leproso e a lei diz que o leproso não pode estar em convivência social. A lei diz que se alguém tocar no leproso, é declarado imundo. Eu já vi pregadores que devem ler uma outra Bíblia, dizendo que Jesus foi chegando a mão, e quando Jesus estava bem pertinho, o homem foi liberto, aí Jesus tocou. É tudo mentira. Jesus tocou no leproso. Jesus não teve dificuldades de tocar em alguém excluído, abandonado, que ninguém quer perto. Um homem leproso tinha que ir à frente do sacerdote. Só o sacerdote declarava que ele era ou não leproso. Então ele um dia encontrou alguma ferida, alguma coisa, a esposa viu e ela diz: olha, precisamos ir ao sacerdote. E ele reluta daqui, reluta dali, mas vai. E chega lá na frente do sacerdote, o sacerdote examina, olha, dá um passo para trás, estende a mão e grita: você é imundo. Quando o sacerdote grita você é imundo, ele perde a família, ele perde a casa, ele perde o emprego, ele perde os amigos, ele perde tudo, porque ele é imundo. Então a esposa começa a chorar, ele não pode abraçá-la mais, não pode beijar os filhos. Então a esposa faz uma marmita e vai com ele até os limites do campo de leproso e diz: até aqui eu pude vir com você, daqui para frente você vai sozinho. Toma aqui esta comida, eu vou tentar viver, porque a mulher não tinha emprego. Eu vou tentar me virar, e se sobrar alguma coisa eu te trago aqui uma vez por semana. Ele está desgraçadamente isolado do mundo, mas por alguma coisa ele conseguiu chegar na frente de Jesus. E ele se dobrou diante de Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus tocou nele, Jesus pôs a mão nele. Jesus, antes de declarar que queria, antes de declarar a cura, antes de declarar a libertação, Jesus tocou em alguém que ninguém quer tocar.
Jesus se aproximou de quem ninguém quer ficar perto. Jesus pôs a mão naquele que todo mundo quer distância. E quando Jesus o tocou, ele disse: eu quero, seja limpo. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, e diga: Jesus quer. Jesus sempre quer. Jesus quer mesmo que todos sejam limpos pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra. Ao ensinar como se pesca gente, Jesus está ensinando: não tenha medo de tocar aqueles que se acham intocáveis. Ocorre que a vida na rede de Deus é maravilhosa, porém requer compromisso. Romanos capítulo número 5, versos 1 a 5, está escrito que nós somos justificados pela fé. E justificados pela fé, passamos então a ter paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi através de Jesus Cristo que nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. Agora acessamos a graça pela fé. E ele diz: não é só isto, a gente também se gloria nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por vezes encontramos obstáculos na vida, obstáculos que surgem inesperadamente, sem que tenhamos qualquer controle da situação. E parece que esses obstáculos querem sabotar o nosso futuro ou aquilo que estamos almejando. E quando, por vezes, a gente não consegue superar esses obstáculos, a gente se autoqualifica como incompetente. O despreparo no lidar com esses obstáculos se revela na falta de familiaridade com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. No primeiro livro de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo número 5, versos 3 até 4, a gente lê que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E ele conclui no verso 4: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé requer compromisso, de modo que a gente não pode se apartar dela, fé. Não se pode abandonar a fé, ou negar a fé, ou apostatar da fé. Então, quanto maior compromisso, maior a fé. E quanto maior a fé, maior compromisso. Romanos capítulo 10, verso 16, a Bíblia diz: nem todos deram ouvidos ao Evangelho, porque Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação. Logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Verso 17.
Nesse compromisso de fé, precisamos continuamente olhar para Deus, porque se olharmos para Ele, nossa fé será fortalecida. Sugiro que você abra o texto de Hebreus capítulo 12, versos 1, 2 e 3, e você encontrará lá a seguinte expressão: nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí ele abre o próximo verso dizendo: olhando para Jesus. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele, Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, de modo que está agora sentado à destra do trono de Deus. Se você olhar para Jesus, você encontrará isto nele. Primeiro, Jesus não valorizava o que não tem valor. Ele desprezava a afronta. Levanta a mão e diga: eu preciso aprender isso. Você não tem que ficar valorizando as afrontas, porque o inimigo aposta que você vai responder desta forma. Ele quer te chamar para o campo dele. Olha para o colega e diz: mas você é crente. Então despreze a afronta. Um senhor que foi presidente do Brasil por um período, ele inaugurou uma frase muito interessante. Ele dizia: bateu, levou. E nesta aventura de bateu, levou, ele recebeu o impeachment. Hoje já está restaurado, esse senador. Aprenda a desprezar a afronta. Não valorize quem te chama para uma vida insana, de gritarias ou de barracos. Tem gente que parece que tem o dom de barraqueiro. Qual o seu dom? Meu dom é armar barraco. Eu quero é fazer, como diz o nordestino, um furdúncio. Despreze a afronta. Olhou torto para você? Olhar não dói. Mostrou a língua? Olhou de cara feia? Faz assim, ó. Faz assim. Então, você aprende a viver pela fé olhando para Jesus. E Jesus ensina a desprezar a afronta. O que mais que ele fez? Suportou a cruz. Tem coisas que você precisa viver. Ninguém viverá por você aquilo que você tem de viver. E se Deus permitiu que você vivesse isto, Ele quer te fortalecer. Quero lembrá-los que quando Deus tirou Israel do Egito, não os levou pelo caminho mais perto. E por qual propósito? Por qual razão? Por qual motivo? Está escrito na sua Bíblia. Deus os levou pelo caminho mais difícil para fortalecê-los, a fim de que, quando chegassem na terra prometida, ao verem os gigantes, não se assustassem e voltassem correndo para o Egito. Lembram dos espias? Por causa de 10 deles, 40 anos amargando no deserto. Então, se Deus te permite viver dificuldades hoje, Ele está fortalecendo você. E eu quero te dar uma garantia. Se você der conta de acreditar,
Acredite, porque esta palavra vem de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você não vai morrer na provação. Abraça alguém e diga: você não vai morrer nesta prova. Esta prova não vai vencer você. Esta prova não vai te derrotar. Esta prova não vai acabar com você. E se você quer saber de mais uma, Jesus não vai perder você. Chacoalhe o colega e diga: Jesus não vai te perder. Então ele desprezou a afronta, ele suportou a cruz, e chegou ao seu objetivo. Não pare antes do seu objetivo. Nosso objetivo é o céu. E Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a fé desses peixes apanhados na rede de Deus clama pelo compromisso. Jesus nos ensina a superação pela fé, fé da qual Ele próprio é o autor. Por isso a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque existem hostilidades neste mundo. Hostilidades do mundo, hostilidade das pessoas. Às vezes daquelas que a gente menos espera. Contudo, se olharmos para Jesus, a gente não vai dar valor àquilo que não tem valor. Um grande sábio, a quem eu admiro muito, me ensinou certa vez que as coisas valem o preço que estamos dispostos a pagar. Quanto vale uma garrafa d'água? Depende. Essa é a resposta. Quanto vale uma garrafa d'água? Depende. Num deserto, depois de 3 dias sem água, com uma barra de ouro de 500 gramas no bolso, alguém aparece com uma garrafa dessa e diz: eu quero vender. E você tem aquela barra de ouro, e você pergunta: quanto você quer? E ele diz: eu quero esta barra de ouro. E aí ele diz, aí você diz: é muito caro. Ele diz: problema teu, a água é minha. Diga: as coisas valem o preço que você está disposto a pagar. Se alguém te afronta e você valoriza, aquela afronta tem o valor que você dá. Se alguém mostra a língua ou faz careta, aquilo tem o valor que você está disposto a dar. Aprenda com Jesus a desprezar o que é desprezível. E se você aprender isto, você vai seguir adiante. Faz de novo assim, ó. Porque se alguém me dirigir quando me mostra a língua ou faz careta ou me afronta, significa que a minha vida é dirigida por ele. Se eu tiver que passar o dia a responder questões de quem fala bobagem, ele vai dirigir o meu tempo, e o meu tempo é muito caro para eu gastar com porcaria. Levanta a mão e diga: eu entendi tudo, pastor. É isso aí. A fé requer compromisso. Pare de dar valor ao que não tem valor. Porque se você parar de dar valor ao que não tem valor, vai sobrar tempo para você valorizar o que tem valor. Quem entendeu, diga: eu entendi. Isso aí.
Lembrem de Jó. Um dia, Deus ficou bravo. E olha, Deus bravo com alguém é problema. Deus ficou bravo com um amigo de Jó. E a Bíblia diz que acendeu a ira de Deus contra Elifaz o temanita. Vocês fazem ideia do que é isso? A ira de Deus se acendeu contra ele. E Deus disse para ele: estou bravo com vocês. Por quê? Porque vocês não falaram bem de mim como meu servo Jó. É esse o motivo? É esse o motivo. E tem mais. Deus bravo com alguém, não dá para brigar com Deus. Não dá. Uma vez Deus disse assim: eu fiquei procurando alguém para colocar-se na brecha entre eu e esta cidade que eu quero destruir. E aí alguém diz assim: Deus está procurando você para pôr na brecha. Conversa. O único que deu conta de ficar na brecha foi Cristo. Só Ele, mais ninguém. Porque a ira de Deus caiu sobre Ele, sobre Cristo, para que o resto não fosse destruído. Então, quando você ouvir algum pregador desse que pula alto assim, você vai ficar na brecha. Então Deus disse para ele: volta lá e vai conversar com o Jó. Se Jó fosse crente em algumas igrejas hoje, daria um rolo danado. Porque Deus disse: vai lá, porque ele vai orar. E eu vou receber a face dele, eu vou escutar a oração dele. Mas quem é ele? Bom, ele é um sujeito que é pobre, falido. Ele faliu, ele um dia foi rico, agora faliu. Não tem uma moeda. Não pode ir na padaria comprar um pãozinho, que acabou tudo, não tem nada. Vai lá que ele vai orar por você. Qual é a outra qualidade dele? Bom, ele perdeu a família. Então esse homem é um... Pois é esse mesmo. Qual outra? Bom, o casamento dele está uma lástima. Que mais? Bom, está doente. Que mais? Ninguém quer ficar perto dele. Ele perdeu o respeito da sociedade. É esse aí? Vai lá que eu vou ouvir a oração dele. Abraça o vizinho e diga: quem foi que disse que Deus não escuta a tua oração? Quem foi que disse que Deus não vai ouvir quando você orar? Que púlpito é esse que diz que para que você seja filho de Deus, você tem que estar na crista da onda o tempo todo? O Elifaz estava na crista da onda. O Jó era o pobre, com a vida arrebentada. E Deus disse: eu vou ouvir a oração dele, a tua eu não ouço. Olha bem para o colega e diga: acorda enquanto dá tempo. Cuidado com certas comidas que você ouve pelos rádios ou pelas televisões, ou os glamours que tem por aí. Ah, pastor, o senhor está dizendo que para Deus ouvir eu tenho que estar pobre? Não, não é isso não, meu filho. O que eu estou dizendo é que há circunstâncias na vida, há momentos na vida, há situações na vida que te levam ao caos, mas você não pode desistir de Deus por causa da circunstância. Levanta a mão e diga: eu entendi isto. A fé então gera paciência, e esta paciência gera experiência. Lembrem-se de José. José era o filho da velhice de Jacó. Quando José nasceu, Jacó tinha 90 anos ou 91. Filho da velhice. Jacó amava aquele menino. E de vez em quando ele tinha uns sonhos. E
contava os sonhos, e contou os sonhos numa hora errada, e isso gerou um problema. E os problemas foram graves, de modo que ele foi parar num buraco, e do buraco foi vendido, e etc. Mas Deus estava naquilo. Acabou virando governador do Egito. Mas no final do livro de Gênesis, você encontrará no capítulo 47, que José se encontra com os irmãos. E o José que se encontra com os irmãos não é vencido pela amargura, não é vencido pela mágoa, não é vencido pelo rancor, não é vencido pelas coisas que dizem: olha, eu vou viver 100 anos e nunca vou esquecer o que você me fez. Ele não foi vencido por isso. Viver pela fé significa ter o coração limpo. E José arrumou a mesa e botou os irmãos dele sentados na mesa, deu comida para eles, disse: eu vou cuidar de vocês até o tempo que eu viver. Olha bem para o colega e diga: você entendeu isso, irmão? Estamos todos na rede de Deus. Certas bênçãos, então, só chegam no final de provações. Você pode dar um pulinho no livro de Tiago, capítulo 1, versos 2 até 6 ou 7. Vai lá, Tiago, capítulo 1, versos 2 a 7. Está escrito assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo quando vocês caírem em várias tentações. Verso 3: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que você seja perfeito, para que você seja completo, para que não falte nada. E se alguém de vocês diz assim: mas eu não consigo, como é que eu vou alcançar isso? Como é que eu não tenho sabedoria para viver? Se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus, porque Deus vai dar esta sabedoria liberalmente e não vai jogar na cara de ninguém. E isto vai ser dado. Agora, tem um segredo: peça essa sabedoria com fé, e peça essa sabedoria não duvidando. Por quê? Porque aquele que duvida é igualzinho à onda do mar, levada de um lado para outro, lançada pelo vento de uma parte para outra. Não pense que gente que parece onda, levada para todo lado, que vai receber do Senhor alguma coisa. Quem quer receber alguma coisa, tem que ter fé, uma fé segura. Olha bem para o colega e diga: entendeu isso? Bom, confie em Deus, e não culpe qualquer coisa quando as coisas não saírem como você espera. Tenha paciência, fale com Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma irmã nossa, e ela dizia assim: aprendi uma coisa com Jesus. O que é, irmã? Aprendi que eu não devo pedir nada para ninguém antes de ter pedido para o meu Pai, porque o meu Pai domina tudo, e se eu preciso de alguma coisa, eu falo com o meu Pai, e meu Pai fala com quem eu preciso. Olha para o colega e diga: entendeu essa? Fala: essa aí eu acho que você devia gravar, escrever e nunca mais esquecer dela. Quando você precisa de alguma coisa, fala com o teu Pai. O teu Pai domina tudo, e Ele fala com quem Ele precisa falar, e Ele coloca você na frente de quem você precisa estar, e Ele te coloca no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, do jeito certo. Ele é o teu Pai. Descubra como lidar com as provações da vida. Descubra isso através da oração, uma oração humilde, uma oração sincera, uma oração específica, uma oração que esteja calcada, alicerçada, baseada, fundamentada nas promessas de Deus.
Ore alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. Jesus uma vez nos ensinou: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Bom, o inimigo procura explorar a nossa falta de fé, que nos conduz a certas coisas complicadas da vida. E ele age então naquelas áreas que causam mágoas, que causam decepções. E isto para trazer desânimo, para trazer prostração àqueles que foram alcançados pela rede do Evangelho. Contudo, a alegria do Senhor é a nossa força, e ela nos conduz em fé. E ao nos conduzir em fé, ela contraria a tática de Satanás. A Bíblia diz: não ignoramos os seus ardis. E isto porque Deus coloca em nosso coração uma certeza de fé. Romanos capítulo 8, verso 31 está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Levanta as duas mãos aí, vai lá. Exercício de fé. Diga: se Deus é por nós, tem coragem, vamos embora. Se Deus é por nós, tem coragem, vamos embora. Quem é que é tão poderoso para fazer frente ao Senhor? Então a fé gera em nós força e coragem. Coragem para os enfrentamentos da vida. Lá na carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, quando ele fala daquela armadura, ele finaliza essa história dizendo: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por que fortaleza? Para você ficar firme. Por que armadura? Para ficar firme. Vai lá, Efésios capítulo 6, verso 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nosso inimigo não é outra pessoa. O inimigo quer, Satanás quer que você ache que o seu problema é com gente, mas não é. Seu problema é com o que está por trás dessa engenharia. O serviço de Satanás é pôr um contra o outro. Qual é o serviço? Aliás, a palavra diabolos é aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, se você percebe alguma coisa lançando contenda entre irmãos, o nome disso é diabo. A tua luta não é contra carne e sangue, é contra aquilo que está por trás disso. É contra as potestades, os principados, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade que atuam na igreja, nos lugares celestiais. E aí ele diz: portanto, peguem a armadura de Deus. Para quê? Para você ficar firme, para você resistir. Resistir o quê? A essa tentação. E ficando firme depois de fazer o que tem que ser feito. E aí ele diz da armadura, primeiro ponto da armadura: lombo com a verdade. Olha para o colega e diga: escolha viver a verdade. Quem vive na verdade vive melhor. O sujeito que mente é um escravo. Meu bem, por que você atrasou hoje? Ah, é que furou o pneu. Oh, meu bem, que coisa. E aí, como é que você fez? Troquei o pneu. Segunda mentira. Oh, meu bem, mas sua mão está limpa. Não, é que eu tive que lavar. Terceira mentira. Então você está sem estepe? Não, eu passei no borracheiro. Quarta mentira.
Um abismo chama outro abismo. Um problema chama outro. E aí a pessoa passa a ficar escravo da mentira, para justificar a sua forma de viver. Então, põe nesse lombo aí, verdade, escolha viver na verdade. Quem vive na verdade, está leve. Entenderam bem, sim ou não? Segunda coisa, vista-se com a couraça da justiça, seja justo. Justiça é atribuir a cada um o que lhe pertence, o que é seu. Não queira dar mais para um, menos para o outro, seja justo. Terceira coisa, põe o teu pé na preparação do evangelho Nós não fomos chamados para o evangelho da guerra. Tem uns pregadores por aí que toda mensagem que prega é mensagem de guerra. Parece que nasceu para falar disso. Olha, cuidado que aí do teu lado pode estar sentado alguém que quer o teu lugar. Isso aí não é mensagem do céu não, isso aí é mensagem que vem do outro lugar. Tem gente que quer tomar. Irmão, tomem cuidado com que tipo de comida você está comendo por aí. Uma vez o pastor Paulo, um dia falando aqui na reunião, ele dizia o seguinte: se a gente estiver em cima do tapete, alguém pode puxar o tapete. Então qual é o segredo? Sai do tapete. Porque nós não fomos chamados para ficar no tapete, fomos chamados para ficar em cima da rocha. E eu duvido alguém puxar a rocha. Simples assim. Você ficar muito preocupado com alguém puxar teu tapete, sai do tapete. Fica em cima da rocha. Na rocha está seguro, ninguém puxa a rocha. O que mais? Sobretudo você pega o quê? Escudo da fé. Qual é a função do escudo da fé? Para que ele serve? Apagar os dardos inflamados do maligno. Tradução, palavra. Tiago escreve que a língua do homem é inflamada pelo inferno. Então quando alguém fala um negócio que está atravessado, usa a fé para apagar esse dardo inflamado do maligno. A palavra dura suscita a ira, a resposta branda aplaca o furor. Olha para o colega e diga: entendeu isso, irmão? Você não está disputando quem grita mais alto. Aliás, o que mais grita é o que menos tem argumento. Estamos todos no mesmo barco. A palavra de Deus então acalma o coração e encoraja a todos nós a prosseguirmos nesta rede, porque estamos chegando próximos da praia. Quando nos vestimos então desta armadura de Deus, somos guindados àquela coragem de enfrentar os obstáculos da vida. Efésios capítulo 6, verso 16, como já disse, nos ensina a apagar estas conversas fiadas. É pela fé que nós entramos nas promessas de Deus. Lembrem que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus sem fé. Então a força para lutar vem de Deus. Tenha coragem de agir pela fé. Salmo 138, verso 3, a Bíblia diz assim: no dia em que eu clamei, o Senhor atendeu-me e alentou-me e fortaleceu a minha alma. Salmo 138, verso 3. No dia em que eu clamei, o Senhor me escutou, alentou-me e fortaleceu a minha alma. Então, a coragem é desenvolvida através de uma consistente decisão de se manter o compromisso gerado pela fé em Deus.
Uma vez disseram para o Daniel que ele era proibido de orar. Fizeram uma lei. A lei dizia que ninguém podia orar e qualquer petição tinha que ser feita ao rei. Como algumas pessoas dizem que querem transformar o Estado em Deus, como nos países da cortina de ferro. Eu não sei como tem ainda alguns aventureiros brasileiros que se envolvem com essa gente. China, União Soviética e os países da cortina, o Deus era o Estado. E quem ocupa a cadeira maior no Estado é que fala em nome desse Deus chamado Estado. E ainda tem gente irresponsável que se envolve com esse tipo de gente. Cuidado. Agora, disseram para o Daniel, você não pode orar. Então ele abria a janela e orava 3 vezes por dia. Coragem. Tenha coragem de manter a tua fé, a coerência da tua fé. Livre-se daquelas atitudes que impedem você de ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No texto de hoje, são apresentadas formas desta rede. O reino de Deus lança a rede. Fomos alcançados. Uma vez, alguns pescadores estavam dizendo para Jesus, não pegamos nada, trabalhamos a noite toda, está difícil. Jesus gritou, bota a rede do outro lado, lado direito. Eles jogaram, puxaram, estava cheio de peixe. Sabe o que significa? Que Jesus sabia onde nós estávamos. E a rede foi lançada exatamente onde a gente estava. E se a rede nos apanhou, é porque Jesus sabia onde a rede deveria ser lançada. Vou dizer de novo. Muitas vezes a rede é lançada e não pega nada. Mas quando Jesus disse, joga para lá, Ele sabe o que está lá. E quando a rede chegou onde você está, Jesus sabia que você estava lá. Não, acho que você devia dar um sorriso. Jesus sabia que você estava lá. E essa rede te puxou. E aí fica aquela questão, quem é peixe bom, quem é peixe ruim? No início eu lembrei de Ananias e de Saulo. Para muita gente, Saulo não valia um palito de fósforo já usado. Para Ananias era assim. Mas Jesus conta um episódio do final dos tempos, dizendo que um dia ele vai separar bodinho de ovelha. Ele vai dizer para os bodinhos, show, vai. Ou se você preferir uma linguagem evangélica, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vai, são. Aí aqueles bodinhos vão dizer, Senhor, mas no teu nome nós profetizamos. Quem profetiza não é crente? Um crente que parece santo? No teu nome nós curamos doentes. No teu nome nós expulsamos demônios. No teu nome, no meu nome eu nem sei quem você é. Vai. Então quem sabe qual peixe é bom e qual peixe não é bom é o Senhor. Portanto, permaneça na rede. E enquanto você está na rede, a graça de Jesus transforma peixe ruim em peixe bom. E isto pela palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, viver pela fé requer atitude de confiança no Senhor. Porque se Ele permitiu que a rede chegasse a você, é porque Ele quer você. E boa notícia é que a rede de Deus não estraga. Levanta a mão e diga, a rede de Deus nunca estraga.
A fé, portanto, é o firme fundamento das coisas que a gente está esperando. E nós estamos esperando chegar na praia e ser colocados no cesto para a eternidade com Deus. Finalizo dizendo que ser crente é viver a peregrinação deste mundo na confiança plena em Deus, crendo na palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 6, a Bíblia diz: portanto, assim como você recebeu a Cristo, que é o Senhor, andem em Cristo. Assim como você recebeu a Cristo, ande em Cristo. Assim como você recebeu Jesus, ande em Jesus. Viva em Jesus. Nós não sabemos o que o amanhã trará. Ninguém sabe. Mas nós sabemos que Deus está lá no amanhã. E que Ele vai fazer a gente atravessar o amanhã. Com tudo aquilo que o amanhã trouxer. O nome disso é viver pela fé. Viva pela fé, sabendo que o Deus que cuidou de você hoje, ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, toda a sua vida, vai cuidar de você amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, até o dia que Ele voltar. Amém? É a palavra de Deus, em nome de Jesus. A TV ADSM começou pequenininha assim, e como tudo que começa pequeno, teve dificuldades. TV ADSM, com a nossa equipe de cineastas, fotógrafos, editores e produtores. Levando até você o melhor da programação evangélica. Levando a mensagem da cruz, crescendo a cada dia, seguindo os passos de Jesus. São 5 anos evangelizando o mundo. TV ADSM, do Brasil para o mundo. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.